caros alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à compreensão dos espaços agrários mundiais. Nós vamos compreender, por exemplo, como que funciona a questão dos espaços agrários nos países subdesenvolvidos, como que eles funcionam na questão das tarefas de divisão de trabalho, na questão da produção dos gêneros agrícolas, né, e na questão também relacionada aos impactos ambientais presentes na prática da agricultura ou da pecuária. E vamos ver também como que esses impactos ambientais eles se enquadram em todo o mundo, já que boa parte deles, como desmatamentos, erosão, poluição das mais variadas formas, estão presentes em todos os lugares, ok? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem me chamar que eu estarei à disposição e vamos juntos a mais uma aula de Geografia. Bom, gente, bom dia. Nós vamos dar continuidade, à nossa aula de Geografia relacionada ainda às questões envolvendo a hidrosfera, ok? Nas últimas aulas nós chegamos a ver sobre as características gerais, da hidrosfera, sobre as características da questão da água, da presença de água do planeta. Chegamos a ver como que se dava a distribuição de água, percentual de água salgada, percentual de água doce, onde que se encontrava a água doce no planeta. Chegamos a ver também características relacionadas ao ciclo da água, que é um dos fatores muito importantes para o desenvolvimento de toda a vida existente no planeta. O ciclo da água tem um papel fundamental na manutenção da vida no planeta. Nós vimos como que se dava esse processo e também chegamos a ver em relação à estrutura de um rio, os rios, que são os principais componentes de água doce na superfície, nós chegamos a ver como que se dava a estrutura desses rios, a estrutura dos rios, em relação à sua nascente, em relação a como que se dava a sua alimentação, o abastecimento do rio, do leito do rio. Chegávamos a ver sobre o que se tratavam afluentes, subafluentes, o que se tratava a questão da foz, os tipos de foz. Chegamos a ver em relação à vazão de água, volume de água, como que nós podemos classificar eles, de rios perenes até rios efêmeros. Chegamos a ver em relação à sua origem de altitude, a maioria dos rios são rios de planalto, alguns são rios de planície, A questão da nascente pode ser uma alimentação, uma nascente glacial ou até mesmo uma nascente pluvial sobre muita influência de chuva, vamos dizer assim, Chegamos a ver também em relação às características de drenagem, para onde que ele vai desaguar, Por exemplo, quando nós falamos que um rio ele é endorreico, significa que esse rio ele vai desaguar em um outro lugar que não seja o oceano, ou ele vai desaguar no lago, ou no mar, ou em outras coisas, no lago, numa lagoa, na verdade. Quando nós falamos que esse rio ele é um rio exorreico, significa que esse rio vai desaguar, vai entregar suas águas para um oceano, para um mar, que é o caso do rio Amazonas, por exemplo. Chegamos a ver também características relacionadas ao nível de água, a presença de volume de água, entre outras coisas, ok? Na aula de hoje, nós vamos observar as características de três elementos básicos. Nós vamos observar primeiramente as características sobre as bacias hidrográficas, do que se tratam, as bacias hidrográficas, e depois vamos ver questões relacionadas a águas subterrâneas e aos principais conflitos por conta da água. Hoje a água é um recurso extremamente valioso, a ponto de gerar conflitos e conflitos armados até em relação
ao domínio de suprimentos de água, ok? Quem quiser acompanhar no livro didático de vocês, a partir da página 41 até a página 47 do livro didático de vocês, vocês podem acompanhar a explicação da aula de hoje, ok? Vamos começando então com a questão da bacia e da região hidrográfica. De um modo bem simples, bacia hidrográfica é uma área drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, ok? Basicamente isso significa a bacia hidrográfica, mas vai haver uma diferença entre bacia hidrográfica e rede hidrográfica. Se vocês observarem aqui na página 41 do livro didático de vocês, vocês vão observar que logo vem a definição de bacia hidrográfica, que é justamente isso que eu falei para vocês. É um rio principal com seus afluentes e subafluentes, cujo escoamento vai se dar na direção de um único ponto, que é o exultório, né, a foz do rio, para onde ela vai desaguar. Ok? Uma bacia hidrográfica ela vai se limitar com outras situadas em seu entorno pelos divisores de águas. Nós vamos ter ali divisores de águas que vão ser os separadores, como vocês podem observar aí, geralmente são elementos naturais, como serras, montanhas, né, elevações, vamos dizer assim. Esses aí serão os divisores de águas que vão drenar, vamos dizer assim, organizar as questões das muitas bacias hidrográficas existentes em uma região, certo? Ok. Dito isso, gente, em relação à bacia hidrográfica, nós precisamos também compreender do que se trata a rede hidrográfica, né? Se vocês observarem bem na página 41, uma parte em laranja lá no canto direito inferior do livro de vocês, vocês vão ver essa distinção do que se trata uma bacia hidrográfica e do que se trata uma rede hidrográfica. A bacia hidrográfica, nós já falamos o conceito. A rede hidrográfica, ela vamos dizer que ela está inserida na bacia. Ela é uma das partes da bacia hidrográfica formada apenas pelos rios, pelos cursos fluviais. Se vocês forem observar aqui, a bacia hidrográfica ela não vai levar em conta apenas os rios, ela vai levar as montanhas, o relevo, né? Os fatores que vão caracterizar aquela área presente ali do rio principal. Já a rede hidrográfica, não. A rede hidrográfica ela vai englobar, ela vai organizar apenas os rios, ok? Por exemplo, nós temos a bacia hidrográfica amazônica, né, que vai abranger toda a região amazônica praticamente, e nós vamos ter a rede hidrográfica amazônica, aonde essa rede hidrográfica apenas vai ter concentrada ali o rio Amazonas e os seus afluentes e subafluentes, ok? Essa primeira diferença aí é importante você compreender, né? Uma coisa que é a rede e a outra coisa que é a bacia hidrográfica, né, de uma região, ok? Nós vamos observar aqui agora mais adiante as características envolvendo as águas subterrâneas, como que identificamos, como que nós vamos trabalhar nesse conceito de águas subterrâneas, ok? Levando em consideração, gente, por exemplo, as bacias, né, as muitas bacias hidrográficas que existem no território brasileiro, nós vamos ter aqui dois tipos de agrupamentos de bacias hidrográficas, ok? Nós vamos ter as bacias independentes, que são essas que apresentam as características que eu falei para vocês, né? O rio principal, o afluente, subafluente, e nós vamos ter as bacias secundárias, que são agrupamentos de pequenas bacias, né? Por exemplo, uma região que existem 3 bacias hidrográficas pequenas, né? Elas agrupadas, elas vão formar uma bacia secundária maior, ok? E aqui nós vamos ter algumas características desses dois estilos de bacias hidrográficas, né? Por exemplo, nós vamos ter como bacias independentes a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia amazônica, obviamente, a bacia do São Francisco, a bacia do Paraná, do Uruguai e do Paraguai, certo? E como bacias secundárias,
nós vamos ter bacias secundárias, nós vamos ter aqui a bacia do Amapá, a bacia do Nordeste, do Leste e do Sudeste Sul, né? Basicamente, essa divisão de bacias que vai estar presente no território brasileiro. E como vocês podem observar muito bem, existem várias bacias hidrográficas e várias regiões hidrográficas presentes no nosso país, no nosso território. Aqui, em relação a algumas questões dos divisores de águas, nós vamos ter, por exemplo, divisores naturais de águas, o Planalto das Guianas, né? Nós vamos ter o Planalto Brasileiro e nós vamos ter a Cordilheira dos Andes. Esses são divisores de águas clássicos envolvendo as muitas bacias aqui do território brasileiro, ok? E agora sim nós vamos observar a questão das águas subterrâneas e também os principais motivos de conflitos sobre a disponibilidade de água. Aqui agora a gente vai dar uma breve introdução relacionada à presença das águas subterrâneas, não só no Brasil, mas também no mundo como um todo, né? Vamos dizer que a maior parte da água, né, da água continental, né, ela está localizada no subsolo, está localizada no subterrâneo, né? E assim, é, a água subterrânea ela vai ter uma importância significativa, porque ela é a que vai fazer, vamos dizer, a recarga de boa parte dos rios, a recarga, por exemplo, dos lagos ali presentes, entendem? E vamos dizer que ela vai auxiliar de uma forma não tão direta como, por exemplo, não tão intensa, na verdade, como, por exemplo, o ciclo hidrológico ele pode atuar, mas ela vai ter uma presença muito grande porque ela é consequência também do ciclo hidrológico, ok? Vamos avançando aqui um pouquinho, que aí nós vamos ter a questão dos conflitos relacionados à desigualdade da oferta de água e a disponibilidade também da mesma, né? Por exemplo, se a gente for observar antes de entrar nesse conceito, vamos observando aqui como que se caracteriza, né, a distribuição da água no subsolo, né, vamos dizer. Quando não tem muito, vamos dizer, partes rochosas bem consolidadas, é possível haver o surgimento de um lençol freático, né, na superfície, né? Ok? E assim, observando todas essas situações, ó, por exemplo, observe aqui na imagem da página 44, estrutura, né, a distribuição de água no subsolo. E aí vocês observam que tem uma região ali em destaque mais porosa, né, nesse sentido, e nessa região tem uma parte um tanto quanto que azulada. Se vocês observarem como que se caracteriza a estrutura da superfície, né, no subsolo, nós vamos ver que nós temos a zona não saturada, nós temos o nível de água ou lençol freático, a zona saturada ou freática, né? Vamos dizer que essa divisão, ela, vamos dizer, vai organizar e tentar de modo a não haver mais, vamos dizer assim, desequilíbrios de força e de oferta de água para as populações, né? Principalmente algumas cidades, vamos dizer assim, principalmente do Brasil, são complicados, vamos dizer, de compreender que, principalmente regiões aqui na Amazônia, que nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, nós temos é, nós temos água a perder de vista, vamos dizer assim. Porém, aproximadamente 350, 400 mil pessoas não têm acesso direto e seguro à água potável, né? Aí você pergunta, mas como seria isso? Acesso direto e seguro? Eles não teriam que lutar para conseguir água, né? E vamos observar agora alguns alertas de escassez em regiões e conflitos, né, que vão ter como pano de fundo a questão da água, ok? Um fator interessante que pode ser, pode não, com certeza é uma das causas do desperdício de água e de possíveis racionamentos mais adiante é o intenso consumo, né, vamos dizer assim. O intenso consumo
um intenso consumo da população, né, em relação à questão de água, tratamento de saúde, qualidade de vida. E aí nós vamos ter o saneamento, né? O saneamento vamos dizer, os problemas mais, vamos dizer, preocupantes e alarmantes quando a gente fala da disponibilidade de água vai ser a questão do saneamento, porque ela vai estar muito relacionada a fatores que são causados até mesmo pelo próprio ser humano, como por exemplo a questão do desperdício, né? O desperdício é quando a pessoa ela não tem o cuidado de usar somente o necessário, seja para fazer atividades domésticas ou atividades fora de casa mesmo até, né? A questão do saneamento é uma das preocupações e uma das prioridades, pelo menos para a ampla maioria dos governos municipais, dos prefeitos das cidades, né? E assim, é, a falta de água potável aqui nós vamos ter agora, nós vamos ter algumas informações bastante preocupantes, né? Por exemplo, 1,2 bilhão de pessoas no mundo carecem de água potável e 1,9 bilhão não dispõem de recursos para esse saneamento, né? Ou seja, a questão de reduzir impactos por conta de saneamento de péssima qualidade ou por conta até mesmo de ausência de saneamento faz com que as pessoas acabem abandonando seus locais de origem e indo para as cidades, né? Tipo São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras cidades dessa com alto potencial de receptividade. Vamos então aqui observando a questão das águas subterrâneas, né? Vamos dizer que 68,9%, né, vamos dizer assim, das águas doces existentes no planeta são das calotas polares, né? As águas subterrâneas, vamos dizer assim, que das águas subterrâneas, pouquíssimos percentuais ficaram relacionados, aos dois, ok? E agora vamos avançando um pouquinho mais, vamos tentar compreender aqui um esquema bem básico de como que funciona essa questão das águas subterrâneas, a divisão. Alguns países, por exemplo, aqui como Arábia Saudita, Dinamarca, eles utilizam para todas as atividades, né, para todas as atividades humanas, né, eles acabam utilizando, ok? Vamos observar aqui que devido a uma série de fatores que restringem, né, a utilização das águas superficiais, bem como o crescente aumento dos custos de captação, adução e tratamento, vamos dizer que a água subterrânea ela aparece como uma alternativa viável, né? E por conta de ser uma alternativa viável, o seu uso, né, a sua exploração, vamos dizer que ela é bastante crescente nos últimos anos, né? Aonde metas que ele estabelecia estavam sendo alcançadas. Existem regiões extremamente ricas como a Amazônica e outras com baixa disponibilidade, né? Aqui, gente, nós vamos observando a distribuição das águas subterrâneas no território brasileiro, né? O Brasil é um país gigantesco, é um país extremamente amplo em questões territoriais, né? E assim, vamos dizer que apesar disso, né, além disso, o Brasil hoje, na questão do uso dos recursos hídricos, o Brasil ele está entre um dos países que mais possuem disponibilidade hídrica do planeta e colocam até a taxa, que é de 13,8%. Né? Nessas regiões, vamos dizer que existem lá regiões, se vocês observarem bem, vocês vão perceber que o Brasil, apesar de, mesmo com essa extensão territorial gigantesca, ele consegue ser um país com amplo potencial de armazenamento, né, que é o caso das águas subterrâneas. O Brasil ele possui uma reserva de águas subterrâneas no valor de aproximadamente 112 mil quilômetros cúbicos
né, de água, considerando uma profundidade de até 1.000 metros, com um volume de reabastecimento, né, ou a recarga que ela pediu, entre esses fatores, entre essa questão dessas distâncias, vamos dizer assim, né? E aqui nós vamos observar algumas regiões, né, a disponibilidade hídrica de água, por conta, levando em consideração, o que se pode esperar, vamos dizer assim, é a questão da abundância, principalmente aqui na região amazônica, é a abundância de recursos hídricos no território de vocês, ok? Vocês podem observar, podem ver como, por exemplo, está a disponibilidade de água. O Brasil, se a gente for levar então essa questão, de trazer comida, vamos dizer assim, essa questão da disponibilidade hídrica, na verdade, vocês vão ver que a região norte, muito por influência da bacia amazônica, ela vai desempenhar muito bem esse processo, ok? Se vocês observarem aqui na página 46 do livro de vocês, vocês vão ver algumas áreas como, por exemplo, pontos de conflito por conta da água, né? Vai chegar um momento em que a água ela vai se tornar uma commodity muito rica, né? Por conta de que as pessoas aos poucos elas se esquecem, aos poucos elas não se lembram, né? Vamos dizer assim, ok? E aí nós vamos observando que algumas informações da página 46 do livro de vocês, vocês vão observar que a ONU ela ajudou a elaborar, vamos dizer assim, esse mapa, né? Ajudou a elaborar, porém, né? Porém, as tensões elas apenas estavam começando, elas apenas estavam se estruturando para acontecer de fato no território, local, ok? E basicamente, gente, foi isso em relação ao nosso conteúdo envolvendo as bacias hidrográficas. Só revisando uma questão que eu esqueci de comentar, a questão dos conflitos. Se vocês observarem na página 46, vocês vão ver várias regiões com pontos vermelhos quase que sangue, né, vamos dizer assim. Vocês vão observar esse mapa e vocês vão observar esse mapa dos conflitos e vão identificar depois as principais regiões onde a água já se tornou motivo para conflito, né, para conflitar, ok? E assim, gente, no mais, né, é isso. No mais é isso em relação à questão de saber decidir, de saber diferenciar, né, por exemplo, principalmente rede hidrográfica de bacia hidrográfica e ver os principais investimentos realizados nesse sentido de modernizar a estrutura ali existente, ok? No mais, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem chamar, que estarei aqui à disposição para ajudar cada um de vocês, ok? No mais, é isso. Forte abraço a todos e até a aula que vem.